Aleluia. A palavra sobre livramento está em Salmo 56. Fica de pé, igreja. Mas o Senhor me deu para mim estar falando hoje sobre o livramento em Daniel 6. Aleluia. Daniel na cova dos leões. Aleluia. Irmãos, como é longa essa palavra, eu vou falar algumas aqui, né? Vou estar lendo junto com os irmãos. Aleluia. Vou estar lendo desde o 16. Daniel 6, versículo 16 em diante. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará? E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel. E com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, o rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera ao seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio e até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas do céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Círios o Persa. Amém? Irmãos? Pode ser. Estou tendo um pouco de dificuldade, irmão, por causa da minha vista. Como um dia eu testemunhei, né, que
eu voltei a receber e eu consegui comprar meu óculos, mas esse óculos sumiu, irmãos. Não sei onde foi parar, né? Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer a vontade do Senhor, né, irmãos? Então aqui muitos conhecem a história de Daniel, né, irmãos? Daniel, ele era reto ao coração do Senhor, né? Mas muitos tinham inveja dele e não sabiam o que fazer para prejudicar ele perante o rei, né, irmãos? Então eles ficaram cuidando, assim como acontece na nossa vida, muitos nos vigiam, mas não para nos desejar o bem, mas sim o mal, né? E eles ficaram procurando para ver onde eles poderiam, né, falando mal sobre Daniel, né, para o rei. Mas eles não encontravam nada, né? Eram príncipes, presidentes, né? Todos eles juntos, né, se reuniram contra Daniel, né? Só que Daniel, ele era um homem reto, né? Temente ao Senhor, que fazia a vontade do Senhor. Aleluia. Né? Então o que eles fizeram? Eles foram e falaram para o rei, né? Para fazer um edito, né? Que pudesse lá falar que não era para estar adorando nenhum Deus que não fosse o Deus do rei, né? E aí, Daniel, sabendo desse edito, mesmo assim ele não temeu, né, ao homem. Por quê? Porque ele tinha Deus, né, para estar dando livramento a ele, né? Mesmo assim, com tudo isso, aqui no 10 ele diz, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, que havia no seu quarto janelas abertas de banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante ao seu Deus. Aleluia. Como também antes costumava fazer, né? Mesmo assim, irmãos, mesmo que ele pudesse saber que ele poderia perder a vida, ele não deixou de orar e de buscar o Senhor. Aleluia. Ele continuou orando os 3 vezes ao dia, irmãos. Ele não temeu o homem, né? Porque ele era um homem reto, temente ao Senhor, né? E continuou fazendo a vontade de Deus, né, irmãos? E aí, né, esses presidentes, né, esses príncipes, como já estavam cuidando deles, chegou e aproveitou para falar para o rei, né? Falou assim, ó, o Daniel, ele continua fazendo o que ele fazia. Ele está buscando o Deus dele, né? Não é para mandar. Ele não cumpriu com o edito. Então, não é para mandar ele para dentro, para a cova dos leões, né? Porque aí eles, né, aproveitaram. E como esse rei já tinha assinado esse edito, ele não podia voltar para trás, né? Ele teve que arcar, né, aquela consequência, né? Temeu pela vida do Daniel, né? Então aqui, irmãos, nessa palavra sobre Daniel, o que ele vem nos ensinar? Daniel, ele nos ensina que a comunhão com o Senhor e a fidelidade é o único caminho para quem quer crescer e alcançar a graça e a bondade de Deus. Daniel, mesmo tendo sua fidelidade à prova, mostrou-se fiel aos seus princípios e não deixou de fazer a vontade de Deus, né, irmão? Daniel, ele foi provado, ele foi injustiçado, lançado na cova dos leões, mas ele foi fiel a Deus, né, irmãos? E ele foi livrado dos leões, né? Pois Deus, ele já tinha preparado tudo
para o livramento de Daniel, lá naquela cova, né, irmãos? Na cova dos leões, né? Deus, Ele não livrou Daniel de passar por aquilo, né? Assim como Ele é na nossa vida. Muitas vezes vem lutas, vem tempestade em nossa vida. Deus, Ele permite que a gente passe por isso. Mas para quê? Para a gente, né, para ver como a gente vai agir, se a gente vai ter fé e confiar em Deus, se a gente vai crer no Senhor, que Ele vai nos livrar, ou se a gente vai temer, né, e querer se afastar da presença de Deus. É verdade. Aleluia! Aqui como fala, né, Deus não livrou, né, ele que passar por isso, mas esteve com ele a todo momento dando livramento. Quem é de Deus, ele vai se destacar, irmãos, como Daniel se destacou, né, perante o rei. Devemos dar bons testemunhos, irmãos, né? Quando alguém se destaca, vem a inveja, né? Mas não temos que temer, pois Deus nos justifica, né, irmão? O inimigo, ele sempre vai procurar alguma situação para nos acusar, né? E nos afastar da presença de Deus, né? Ele sempre vai estar lutando conosco, né? Ele sempre vai querer apontar, né? Falar, ó, você era assim, assado, né? Mas Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o nosso andar, o nosso caminhar, né? Então nós não temos que temer, porque muitas vezes nós somos seres humanos e falhos. Muitas vezes vem na mente da gente, mas Senhor, por quê? Eu posso dizer por mim mesmo, por testemunha viva, né? Do que eu passei, e não foi fácil, irmãos. Viver 4 anos sem salários não foi fácil, né? Glória a Deus, esperei 10 anos a promessa se cumprir na minha vida, de eu ter meu salário de volta, mas ainda estou endividada, porque 4 anos não é 4 dias. Só que eu tive fé e eu creio em Deus, né? De que essa promessa ia se cumprir. Mas pra a gente quer assim, Deus deu a promessa, amanhã vai acontecer. Mas não. É no momento dele que as promessas acontecem em nossas vidas, né? Eu recebi essa profecia 10 anos atrás, que eu receberia minha aposentadoria, né? Para fazer a obra do Senhor. E eu recebi em agosto agora, né? Então, muitas vezes a gente passa por tanta luta, tanta tempestade, seja na vida espiritual, financeira, familiar, conjugal, mas a gente não tem que desistir de Deus. Tem muitos que desistem, que saem da presença do Senhor, né? E volta a fazer tudo aquilo que fazia antes. Mas, irmãos, eu falo para vocês, o melhor é a gente obedecer à voz do Senhor e ficar firme com Ele, na presença dEle, né? Porque Ele disse assim, ele falou assim, eu fui lá, né, comprar umas coisas, tinha 10 reais no cartão. Aí ele falou assim, você vai comprar, você vai levar só isso, vai levar mais coisas? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, mas tem saúde, né? Eu falei assim. Ele falou, então, quando a gente for dessa terra, a gente não vai levar nada. Então, muitos irmãos se preocupam com bens materiais, né? Com casa, com carro, com, né? Ter boa vida, boa situação. Glória a Deus, né? Por isso, porque Deus, Ele deixa nós, né? Ter boas condições e tudo mais. Só que a gente não pode ficar preso naquilo ali. Porque quando a gente morrer, a gente não vai levar nada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar na nossa salvação, da nossa alma, né? Para quando a gente morrer, né? A gente ir para a glória com o Senhor. Eu sempre falo isso, né? Por quê? Porque o que bens materiais, a gente não vai levar nada. Nem a roupa do corpo a gente vai escolher, né, irmãos?
Então, para quê? A gente vai se apegar tanto naquela coisa e esquecer de Deus, igual muitos estão fazendo. Estão esquecendo de Deus, né? Esquecendo. Muitas igrejas, eu vejo fechando, né? Muitas igrejas, final de ano, fecham, né? Que tem aquelas férias. Mas que nem eu falo, e se Jesus voltar naquele dia? Quem vai estar ali para subir, né, irmãos? Então a gente tem que perseverar na presença do Senhor e fazer a vontade dele, né, irmãos? Para que a nossa alma seja salva, né? Porque o inimigo ele sempre vai colocar ali para você. Ah, você está buscando a Deus, olha a sua vida como que está, né? Mas Jesus ele não disse para nós que seria fácil, mas ele disse: tenha bom ânimo que eu estou contigo. E ele vai passar com a gente, seja lá onde for, né? Seja na saúde, seja no financeiro, seja no conjugal, né? Na vida espiritual, igual a irmã falou, né? Que o casamento é um só, que a gente, né? Se a gente escolhe casar, tem que, né, suportar, porque escolheu, então tem que suportar, né, irmãos? A luta, as pelejas. Só que eu sempre falo assim, né? Eu sou, como que fala? Por tudo que eu já passei, eu penso assim, tudo bem, passar por tudo, mas a gente também não vai deixar que o marido da gente bata, traia, né? Faça o que quiser com a gente vai suportar aquilo ali, né, irmãos? Então tudo tem a direção do Senhor em nossas vidas, né? Então Deus, ele sabe a maneira de trabalhar, né? Assim como na vida de Daniel, que ele livrou, né? Assim como na vida de Sedraque, Mesaque também, né? Ele livrou eles também, né? Lá da fornalha, né? Do fogo. Então Deus, ele também pode nos livrar. Mas para ele nos livrar, nós temos que perseverar na presença dele, né? E fazer a vontade dele, né? E não a vontade do homem, né? Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele quer nos dar vida, nos dar saúde, nos dar prosperidade, nos entregar bênção. Mas primeiro ele vai nos provar, né? Porque ele escolheu os soldados valentes, não os covardes, né? Os covardes eles voltam, mas os valentes eles perseveram, né? Então a gente tem que ser assim, o soldado valente, que vai fazer a vontade do Senhor, né? Essa, irmãos, é a palavra que Deus, ele colocou para mim estar falando, né? Para os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Nós, irmãos, podemos passar, né, por situações adversas, mas se nós formos fiel com Deus e exercer a nossa fé, ele vai nos livrar de qualquer situação. Ontem eu vim no culto e eu também não falo para ninguém. Eu oro e apresento ao Senhor, né? E de ontem para ontem à noite, eu senti uma dor muito forte na minha barriga. Eram umas pontadas que pareciam umas agulhadas. E minha barriga parecia que tinha algo dentro da minha barriga fazendo barulho, sabe? E eu vim ontem no culto e Deus usou o pastor na revelação, dizendo que Deus estava me dando a cura, né? Falou tudo isso que eu estava sentindo. Eu só falei para Deus. Falei, Senhor, o que é isso, né? O que é isso que eu estou sentindo, Pai? Isso não é normal. Eu levantei, ajoelhei, orei e apresentei a minha saúde ao Senhor, né? Então é assim que Deus faz. Ele mostra primeiro para nós, né? O que vai acontecer, o que nós vamos passar. E aí ele usa um servo do Senhor, uma serva do Senhor, para nos dar livramento, irmãos. Mas às vezes, se eu ficasse lá em casa, se eu falasse, não, todo dia indo para a igreja, não, vou ficar em casa, eu ia receber essa cura, irmão? Não, né? Eu ia ter esse livramento de Deus? Não, poderia acontecer coisa pior comigo, né? Então é assim, irmãos. O inimigo, ele é astuto. E quando a gente entra numa campanha, igual o irmão falou, a gente entra numa campanha, vem as lutas, vem as batalhas, mas a gente não
não tem que temer. Ontem meu filho estava bom, saudável, ele está lá com o pai dele.